É muito comum hoje no mundo dos agentes IA nós se depararmos com várias ferramentas que resolvem ou se propõem a resolver esse problema. E dentre as diversas temos três principais, que é o DeFi, Flowise e o N8N. Então qual que você deve utilizar? Qual é a melhor? Essas são as perguntas que eu recebo aqui com relação à construção de agentes aqui no canal. Eu vou falar para você qual é a ferramenta que eu mais uso e eu vou justificar. Mas já adiantando que não existe a melhor ferramenta, porque enquanto uma entrega um ponto muito bom em uma situação, a outra peca e vice-versa. Vamos dar uma olhada primeiro aqui no próprio DeFi, que é o tipo de ferramenta que é mais utilizado no momento para iniciantes. E qual que é a proposta do DeFi? A proposta do DeFi é possibilitar que você crie agentes de IA de uma maneira muito fácil, interligando microagentes. Mas é bastante comum das pessoas que iniciam no DeFi acabarem de chegar num certo limite ou houver uma necessidade que você precise integrar esse agente, que é onde o N8N brilha, e ele possibilita então de você criar também agentes como esse daqui que eu estou mostrando, que eles estão interligados, ou melhor, como esse agente aqui, é um gerador de webinários. Então a gente tem aqui esse gerador de webinários, que existem aqui vários microagentes ligados em cadeia, todos trabalhando para poder criar descrição de grupo de WhatsApp, para poder criar slide de vendas, para criar modelos de ligação, modelos de anúncio. Claro que o que eu faço aqui também eu consigo fazer no próprio DeFi. Então qual que é a diferença e o porquê que eu acabei escolhendo o próprio N8N como uma solução em que eu desenvolvo grande parte dos meus agentes de IA? E eu escolhi justamente por conta disso daqui. Se eu hoje arrasto essa setinha, eu solto, aqui dentro existe uma infinidade é um exagero, mas existem centenas de possibilidades de integração. Ou seja, eu não tenho aqui no N8N a interface mais intuitiva, a mais bonita, como eu tenho no DeFi, mas aqui no próprio N8N eu tenho a solução aonde o DeFi acaba se limitando. Porque o DeFi, no fundo, quando ele precisar registrar uma resposta, quando ele precisar fazer algum tipo de integração com algum tipo de agendamento, se ele precisar fazer qualquer coisa um pouco a mais, ele sim consegue, através de um processo chamado webhook, em que ele envia esse processo de webhook para um sistema de integração, podendo ser o N8N. Então, ora bolas, se eu estou trabalhando aqui no DeFi e eu preciso, ao final do processo, fazer uma chamada de webhook para o meu N8N, que já se propõe a resolver grande parte do que o DeFi resolve, por que já não utilizar o N8N direto e ter a possibilidade de criar automações integradas e muito mais robustas? Como essa daqui, por exemplo, essa integração com o próprio Evolution, que é uma API de conexão com o WhatsApp, ou então esse gerador de webinário, que eu tenho ele totalmente integrado com o Notion, ou seja, a pessoa vai desenvolvendo todo o passo a passo no Notion e depois ele escreve tudo o que é preciso ser escrito já integrado no Notion. Ou então, esse mesmo sistema de gerador de webinário, ele já trabalha integrado no Google Drive. Então, você consegue perceber aonde que acontece essa limitação do DeFi. Não é numa limitação de produto, porque o DeFi ele é muito bom, mas é limitação de proposta. O DeFi ele se propõe o quê? A criar um agente que é fácil, intuitivo, para iniciantes. E se eu tiver errado, por favor, deixa aqui nos comentários. E não tanto essa parte de integração. O N8N se propõe a fazer muito mais essa parte de integração e muitas vezes ele é um pouquinho mais confuso que a interface do DeFi. Admito que às vezes esse excesso de quantidade ali, se você não tiver um curso te assessorando, se você não tiver um tutorial ou alguma coisa, talvez você possa, digamos assim, dar uma travadinha, mas claro, a proposta do N8N é automação, eles estão melhorando muito essa parte de IA, só que você não fica limitado. Você entra numa ferramenta de uma forma muito mais robusta e você sabe que ela não vai ter aquela limitação logo à frente que você vai ter que contornar, criando vários outros puxadinhos
para que isso acabe funcionando de ponta a ponta. Então, por isso que eu gosto bastante do N8N, e se você quer também aprender N8N na prática, criar agentes de IA, eu tenho aqui a nossa comunidade chamada Smart Dev, que é uma comunidade que ensina não só essa parte de construção com N8N, agentes, mas ensina tantas outras tecnologias que permite que você crie, então, todo esse contexto, principalmente trabalhando com as melhores práticas de automação e desenvolvimento de IA. Beleza? Então, essa é a minha opinião. Se você concorda ou discorda, é só você deixar aqui os seus comentários. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.